Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que nos ouvem. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, da psicografia de Chico, pelo benfeitor Emmanuel, onde o tema será madeiros secos. Mas antes eu os convido a uma oração. Vamos nos preparando então, internalizando os nossos sentimentos, aquietando os nossos pensamentos, quem sabe fechando os nossos olhos e elevando os nossos pensamentos ao mais alto, de onde emana a luz do nosso Criador, da fonte criadora, rogando ao Pai que nos abençoe o propósito de aprender, o propósito de nos esclarecer, de nos espiritualizar e de abrir a mente, o coração ao conhecimento, e que Jesus, esse mestre que nos conduz com o seu roteiro, o seu evangelho, possa nos abençoar também nesse caminho. Que o nosso coração agora seja um solo fértil, a semente do evangelho que bem plantada dará os seus frutos. Que assim seja. Fazendo a reflexão então sobre o tema de hoje, vamos dar uma lida nesse capítulo, que se intitula Madeiros Secos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, o que será? Se fará o seco? Está em Lucas 23:31. Jesus é a videira eterna, cheia de vida, de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Em cada experiência necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites da nossa imaginação. Como o tronco sublime da vida sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Analisando então o texto do benfeitor, vemos que ele compara, faz uma comparação com os galhos, a seiva, e ele faz essa analogia então. Quando ele diz que Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, e compara Jesus então a essa árvore, e diz que ele está cheio de seiva divina, que essa árvore, que é Jesus, espalha ramos fartos e perfumes consoladores e frutos substanciosos. E o que foi que o mundo ofereceu para essa árvore, que tudo faz? Flagelação e morte infamante. Isso é o que o mundo ofereceu para a seiva divina. Desde milênios remotos ele é o Salvador, o puro por excelência. Então não é de hoje, não é de ontem, e não foi no século I que Jesus começa a sua missão do grande semeador, daquele que espalha ramos fartos e perfumes consoladores. O que o nosso benfeitor traz aqui é desde milênios remotos. Se nós somos espíritas, temos que entender que Jesus é o nosso governador planetário, aquele que arquitetou junto aos arquitetos siderais o planeta Terra, responsável pelo nosso planeta, nosso planeta escola, o nosso planeta hospital, arquitetou ele desde os primórdios. Então é isso que Emmanuel diz
desde milênios remotos, ele é o nosso Salvador e o puro por excelência, que não devemos esperar, por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. E aí ele compara, né, a grande árvore, Jesus, a grande videira, a nós, galhos secos. Então, se ele é essa árvore, né, que nos oferece o fruto da vida, nós, como galhos secos, criaturas endividadas, então o que devemos nós realizar, né? Em cada experiência necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Em cada experiência, em cada vida, em cada encarnação, nós que somos espíritas sabemos, né? Espíritas, espiritualistas, sabemos que a reencarnação, ela é uma lei divina, e cada experiência, cada vida que aqui estamos vivendo para os processos novos de serviço de reparação e de corrigenda, porque nós, espíritos criados também há milênios, estamos aqui a caminho da redenção, mas ainda não redimidos. Cada reencarnação, cada vida que temos é uma experiência que deve contar nesse processo. Somos madeiros sem vida própria que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Ainda no capítulo das reencarnações, nós precisamos entender o quanto dependemos dessa seiva, né, da seiva que o grande mestre, né, o meigo Rabi da Galileia, ele espalhou, deixando o seu roteiro de vida sem ter escrito nada, sem ter vivido tudo, sem ter escrito nada, mas tendo ele mesmo vivido tudo aquilo que nós devemos então ter como exemplo, sendo ele o nosso mestre. Nós, enquanto sem vida própria, como diz aqui o nosso benfeitor, porque as paixões humanas inutilizaram, né? Todos nós viemos do erro, filhos do erro, somos convidados todos os dias ao acerto. E para que isso aconteça, para que tal se dê, nós precisamos então sorver da seiva pura, do fruto dessa árvore farta, né? Que tem esses galhos fartos, que é o próprio Jesus, né? Somos madeiros que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Então é preciso ver que ao longo do nossa caminhada, desde milênios, né? Desde que fomos criados, simples e ignorantes, estamos a caminho da luz, como o próprio Cristo disse, né? Vós sois deuses, poderão fazer o que eu fiz e muito mais. Só que Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, e ele segue à frente, aguardando a nossa caminhada, que nos libertará dessas paixões que nos inutilizaram tantas e tantas oportunidades. Então, se nós aqui chegamos e aqui estamos, a estudar o Evangelho, a nos propor a espiritualizar nossa vida, nossa alma e os nossos dias, temos que entender então que é preciso compreender que fomos inutilizados. Se um dia fomos inutilizados pelas paixões avassaladoras, hoje nós queremos o caminho da corrigenda, o caminho do sacrifício dessas paixões. Os homens do campo remetem a vara punitiva nos pessegueiros quando suas frondes raquíticas não produzem, né? Então é uma prática comum ao homem do campo. Emmanuel traz aqui o pessegueiro como um exemplo, né? Quando as árvores não dão frutos, estão raquíticos, eles então metem a vara punitiva. Ele faz aqui uma analogia que o efeito é benéfico e compensador. Então, quando ele faz essa analogia, ele traz o martírio do Cristo que ultrapassa os limites da nossa imaginação, como o tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Ao contrário do pessegueiro com frondes raquíticas, a árvore do Cristo era o tronco sublime da vida, e ainda assim ele sofreu. Ainda assim nós lhe impomos o martírio, né? Nós, como seres humanos aqui, desse planeta de regeneração, desse planeta que é um planeta escola, é um planeta hospital.
Ele que veio até nós, né, com suas frondes, com seus frutos, com sua seiva divina, nós então impusemos a ele aquilo que o homem do campo impõe ao pessegueiro raquítico, um sacrifício sem que ele, o grande semeador da vida por excelência, o merecesse. Como os lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. E aí ele compara, né, nós que somos lenhos ressequidos ao calor do mal, né, o mal nos ressecou, o mal que nós escolhemos, não o mal que nos foi imposto, nós sempre escolhemos. Sofremos por necessidade, que os nossos sofrimentos, enquanto lenhos ressequidos, né, eles são necessários, diferentemente de Jesus. Nós lhe impusemos o sacrifício sem que houvesse necessidade. Como quando ele disse, quando esteve aqui aos seus apóstolos, que era preciso cumprir as profecias. Quem escreveu essas profecias e quem ditou, né, que o cordeiro ele deveria ser sacrificado, não foi Deus. Não foi Deus que definiu, né, que Jesus deveria sofrer do jeito que ele sofreu. Fomos nós. Nós, os lenhos ressequidos ao calor do mal. E aí, continua aqui o nosso benfeitor, se ele que veio trazer a sua seiva fecundante foi imposto ao martírio, nós, então, como lenhos ressequidos, devemos maldizer as dificuldades da vida pelas quais passamos, não é verdade? O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre. A tragédia da cruz, quem organizou foi o mundo, não foi Deus. Se estava escrito nas profecias e nas escrituras, foi porque o mundo fez esse desenho e escreveu isso. Por espírito de maldade e ingratidão, mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheios de sabedoria e compaixão nos processos educativos. E aí o benfeitor ele termina dizendo que se Jesus, que era puro, a seiva divina, foi imposto ao sacrifício como pessegueiro raquítico, que dirá nós, lenhos ressequidos ao calor do mal. Mas, quando ele diz aqui que o Pai é amoroso e justo, e ele, né, isso acontece para que nós possamos, então, ser redimidos nessa senda. E se esse Pai ele é amoroso e justo, e para que a sua lei seja executada, ele tem também sabedoria e compaixão, mas que os processos eles são educativos. E para que nós nos eduquemos, a educação exige que nós tenhamos o aprendizado. E para aprender nós precisamos então passar pelaquilo que nós temos que passar. Não porque Deus é rigoroso em sua lei, como diz aqui Emmanuel, mas ele, muito pelo contrário, é amoroso. Os processos educativos, eles causam dor porque eles estão de acordo com aquilo que nós temos semeado. Como semeadores que somos também, precisamos entender o que é que andamos semeando e refletir se esse mundo de hoje ainda, há 2025 anos depois do flagelo do Cristo, ainda assim aceitaria o Cristo e a sua seiva, e abraçaria os seus frutos e provaria dos seus frutos da sua árvore frondosa, ou se ainda hoje, nós enquanto humanidade, ainda hoje, nós imporíamos a essa grande videira que é Jesus Cristo, o sacrifício da cruz. Façamos essa reflexão e tenhamos conosco que Deus, o grande doador da vida, a fonte criadora, não quer que soframos o sofrimento, as dificuldades pelas quais temos que passar, educativas que são uma escolha, sempre foram, uma escolha nossa mesmo. É resultado, então, da maneira como nós temos vivido. Fica aqui o convite para que nós possamos refletir o que é que nós queremos viver de agora em diante, como deverá ser esse processo educativo, e jamais esquecer de buscar na seiva divina a fonte da vida eterna. Que Jesus, o nosso Mestre e Senhor, aquele que expirou na cruz
torturado, vilipendiado, por muito nos amar, calado, amando e perdoando. Se Ele traz para nós, então, a sua mensagem, e que essa mensagem é acolhida em nossos corações, se nós a acolhemos todos os dias, que Ele, o grande pastor, ovelhas que somos, o grande semeador, possa abençoar-nos nessas reflexões desse dia. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe.